Mas dia que patino nós está ali com força, pilas a tratar no dia direito. Aonde que é que tem banacia? Gente vai bula onde quer? Sim. Você quer ter na bula lá? Blante. Então não fala Deus obrigado, mas um dia nós está já quase na ficha no tempo e motivo de falar Deus obrigado. Mistia nós tudo junto, mas um dia não na bem hora. Fala Deus obrigado para que faz na vida durante os primeiros dias até dia da hoje. E motivo de não falar Deus obrigado para aquilo que está fazendo na vida. Então mistia para cada quem ora para falar Deus obrigado para tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado por vir, por medicina gravada. Nós estamos não acabamos o nome. Nome se legal, vidas. Obrigado por força, saúde. Obrigado por mais. Aquilo que Deus faz na nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado por vir, Deus, por fazer coisas grandes. Em nome da glorificado. Através de nós. Muito obrigado, Jesus. Muito bem, então não vamos falar mais. Deus, obrigado por tudo. Nós estamos mais para não poder dar continuidade daquilo que Deus tem para nós durante os dias. Logo no primeiro dia, fala com uma. Está simplesmente para passar aquilo que Deus pode colocar. Mas também não sei do que, não sei do bem São Paulo. Uma das coisas que marcam durante os dias e mais que formas de tentar recapitular o que passa vai. Então, e parece como a gente está na companhia aquilo que na dado e mais importante riba de tudo não me estipa ter impacto na vida. Amém? Para fazer mudanças que precisa. Para ver esse que é o objetivo principal. Para não ouvir a palavra de Deus, para a palavra de Deus e ter efeito nas vidas. Não papel ontem de história de notícia vida de Ló com Abraão, não chega na conclusão de como importante riba de tudo, não precisa de quê? Não precisa de orientação. Ló e para Jubi, terra de Jordão, mas e que Jubi consequências que não vem depois. E terra de Jordão estava perto de Sodoma e Gomorra. Mais tarde, Sodoma e Gomorra vêm ter que fazer o quê? E vêm ter que destruído. Para via de atitude, não fala como comportamento do povo próprio, Deus tem que decidir acabar com aquilo. E na hora que Deus decidir acabar com Sodoma, com Gomorra, o que acontece? Deus avisa Ló e fala, sai, como família. Só que o coração de mulher de Ló estava lá. Qual que é o resultado final? E fica lá só mais tarde. Outra hora que o ambiente que nós estamos nele influencia nas vidas e está acabando a ter coisas que estão ajudando. Também não vim hoje como ainda depois que sair de Sodoma e Gomorra, o que vai acontecer? Se filhos vêm acabar para entrar na imoralidade, para via e tem que vir dita que se papel, dar vinho e beber, depois e fogar e acaba para dita com ele e para de filhos com ele. Esse bom resultado e can ajudando. Também nós vimos algumas coisas que não entendi como é importante. Como que não pode fazer escolha certa? Não fala como não deve de pedir Deus para orientar-nos. Não pedir sabedoria de Deus. Ele é o único orientador que pode ajudar-nos. Também não deve de pedir conselhos para aqueles que não entendem como é por ajudar-nos. Gente maduro. Até não tem esse exemplo, não fala como e tudo gente que não pode na igreja não entende como é. Outros para manga de anos, mas sem experiência, sem nada, sem coisas importantes que não pode aprender. Não deve de buscar conselho de gente maduro, gente que tem medo de Deus, gente que respeita Deus. Esses e conselhos que não deve de ouvir. Para ver aqui gente não faz o quê? É na passar no sua vida, é na passar no sua experiência. Por Deus.
a nós não poder aprender com manga de outros gentes. Também não falar com manga, fazer tudo que você fazer, fácil para Deus, fácil com humildade, acabou fácil com orgulho. Orgulhoso que precisa de consigo. Aliás, e que está buscando aquela. Fabia, ele entende como é por tudo e receber tudo. Então, o que não vem dado, ele entende como é ter energia, que precisa de mais. Mas que não sei do que lá. Também no papel não fala como, o que não deve de fazer, hora que não entende como não está errado. Não deve de fazer, suma que não fazer. Quer dizer, e lutar, e presta atenção, e ouve a voz de Deus, e sai de terra de Sodoma, para Deus se avisar para ela, para Deus não acabava com Sodoma e Gomorra. Também não fala como, no tipo de fazer, suma com Pedro faz. Depois, eu entendi como é era. O que faz simplesmente? E arrependi profundamente. Entendi como se a atitude que está direito e de pedir para Deus e poder continuar guiar. Também notícia algum exemplo não para pedir de Paulo, não fala como ele e também exemplo que não pode aprender e também e depois de sua conversão não há coisas garantem que Deus vai fazer nessa vida. Esse é o resumo que não papel ontem e espero como Deus e não continua ajudando e dando graça para não continuar a seguir naquilo que ele me diz. Sempre de tempo me para não poder jogar na livro de Efésios 4, 17 até 24. Efésios 4, 17 até 24. Mas vou poder contar a leitura depois. Fica de pé. Efésios 4, 17 até 24. Título para assim. Novo vida na Cristo. Ok? Assim, no nome do Senhor, na vida vos, apoiando suma, apoiando mais suma, gentis, o cabo de Deus. O tem pensamento, o cabal. Sem entendimento, está na sucura. Está separado de vida por Deus dá. Fazia de ser falta de conhecimento. Para dureza de seu coração. É que indivíduo nascer sentido. Entrega seu corpo para vício. É listo para fazer tudo, qualidade usa susto. Mas, é que assim vou ensinar acerca de Cristo. Certamente, vou ouvir dele. A vós crentes, vou ensinar verdade, o está em Jesus. Como vou deixar que maneira antiga de viver, vou pôr de lado que natureza antiga, quando vai amor, sabia dizer mal de jeju enganador. Vou dividir a nova na pensamento, o espírito, para vestir novo natureza o Deus como mostrar na vida de verdade, justo e puro. Deus, obrigado Jesus, obrigado por a palavra. Vim tomar conta de nós, vamos te continuar a aprender como para não vidas e poder servir de exemplo para outros gentes. Na nome de Jesus. Amém. Então, e apóstolo Paulo, e aquele apóstolo, ou aquele alguém que não entende como aonde se vida, e era uma vida,
de miséria, e era uma vida o cabali, e era uma vida longe de Deus. Mas depois desse encontro com Jesus, não há mudanças que Deus faz na vida dos homens. Também Paulo, não há essa experiência, para nós não entender como há, e uma das coisas que por ajudar, não por manga de coisas com a vida dos homens, para via de mudanças que Deus faz nessa vida. Paulo, e tecendo manga de informações que é importante. Ali no texto, no livro de Efésios, Paulo escreveu diferente com outros livros que escreveu. Hoje que Paulo escreveu esse livro, exatamente Paulo estava na prisão. Imagina alguém fechado, mas semente estava ligado com Deus. Semente estava ligado com outros que entendem como esses filhos na fé. Estava preocupado. E livro de Efésios, e diferente com o livro de Coríntios, não fala assim assuntos, soma com o livro de Timóteo. Paulo escreveu o livro de Efésios exatamente para poder chamar atenção para a igreja lá em Éfeso, para ser ligação, ser vida com Deus. Se você ouvir o livro de Coríntios, Paulo papel outra coisa. Paulo chamou eles a atenção para via de ser vida, maneira que eles ainda vivem. E tem manga de situações. E Paulo escreveu aquilo exatamente para resolver manga de problemas. Para a igreja de Corinto estava cheio de problemas, divisões e imoralidade. E Paulo papel duro com eles. Para entender exatamente como eles precisavam de orientado naquilo que palavra de Deus. Para que não fazer aquilo que era bom. Paulo escreveu 13 cartas. Dentro das 13 cartas, é carta de Efésio e tem um outro formato. Paulo escreveu exatamente para poder enfatizar recursos espirituais que crentes recebem de Deus. Como é que não podem usar aquilo que não recebem de Deus? E que deve usar uma coisa simples, uma coisa que tem valor, mas deve usar uma coisa importante que pode ter resultados positivos. E mostra também qual que é o propósito de Deus para essa igreja. E para exatamente como com a nossa uma igreja de Cristo não pode viver junto. E papel de unidade. Paulo papel de lá. Como que não pode juntar? Como que nossa vida pode estar transformado? E como que nossa vida pode ser bênção para outros? Outra coisa que não podemos olhar, se você ver no capítulo 1, podemos olhar Paulo papel aqui lá, e tem mais no capítulo 3, e papel de trabalho de Paulo com os gentios, e no capítulo 4, e papel mais de unidade do corpo de Cristo, e papel de nova vida. Ora com alguém está ligado com Cristo. Se você ouvir Romanos, capítulo 1, de versículo 18 até 32, e diz que homem beijo. Qual que era baque? No estado. Mas depois que nós aceitamos Jesus, depois que nós recebemos Jesus, e deve ter mudanças na nossa vida. Não deve continuar a viver mais que vidas beijo. Não deve viver mais uma vida transformada. Não é que o Cristo deve ser olhado, não é que não atitudes, e deve ser aquelas atitudes que não impactam outros. A hora que não vive Cristo, não está tendo uma vida transformada. E melhor escolha que não pode fazer na vida. Paulo, exatamente depois que converte, depois que recebe Cristo, Paulo muda. E Paulo faz trabalhos importantes que têm grandes revoluções. Também outra coisa que não pode descobrir dentro desse livro e mostrar calque e planos de Deus para nós. E fala como através de Cristo, Deus reconciliando Jesus com Deus. E também mostrando que deve ser na reconciliação entre nós, somos irmãos, somos filhos de Deus. Não deve ser tão outro.
E Paulo, e papiar, e ter essa comparação, e mostrar qual que importância que não tem, né? Suma corpo de Cristo. Nunca tem mais valor do que o outro. A nós tudo não tem valor diante de Deus. Para ver aquilo que comanda, é importante não reconhecer o outro para o nome de Deus e poder glorificar. No livre vive no amor, no livre vive na unidade, somos crentes. No livre vive na comunhão, somos a igreja de Cristo, somos uma família. Também, se você ver capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo disse que lutas, guerras que podem acontecer na nossa vida, somos a igreja, somos o povo de Deus. Mas mesmo assim, não tem vitória. Para Bia, não tem aquele alguém que vence. Você é de Jesus. E a nós também não pode vencer, se não está ligado com ele. Uma das coisas que eu não descobri, para não poder compartilhar, para não jogar na vida desse homem chamado Paulo, qual que é esse estilo de vida? Que ele decidiu cuidar depois que aceita Jesus, suma Senhor e suma Salvador. Aos manga de nós irmãos perde por rumo. Pabia é que deixa Deus para fazer mudanças totais na sua vida. A hora que Deus quer fazer mudança na vida total, a hora que não quer deixar Deus para tomar conta de nossa vida nesse tudo, outra hora não acaba para entrar nas situações e quer ajudar. Não está na igreja só para estar. A hora que tem coisas lá no mundo não mate. A hora que tem coisas na igreja não mate. Cal que nascedo, boa decisão, boa escolha. Paulo, depois que recebeu Cristo, e decide fazer uma entrega total. Para entender como Deus é o único e quem pode ajudar na tudo se caminhar. E que ela cedo, exatamente. Paulo entregava sua vida para Deus. Para ver que ela comandou para a igreja também de Éfeso. Para mostrar-lhes que deve ser sua vida, intimidade com Deus. O que deve lutar fazer? E se vida deve ser aquela vida mudado, aquela vida que é transformado através da palavra de Deus. No texto que nós lemos, no versículo 17, fala como assim: no nome de nosso Senhor, na visa vós, que boi anda mais uma gente que conhece Deus, que tem pensamento que cabale, sem entendimento está no seguro, está separado de vida que Deus dá, para via de falta de conhecimento. Para via de quê? Dureza de coração. Ora que no coração duro. Ora que no coração que está entregue para Deus. E está sendo difícil. No pensamentos que está mudando. Coisas que não está pensando, está começando a ser coisas que estão a ter resultados positivos. Gosta sempre de um material que sempre está usado, tempos atrás, para evangelismo. Está falando coração do homem. A hora que eu vou pegar aquela bonoja, manga de desenhos lá, não um dos que elas estão aqui, tem coração, tem tipos de limare. Cada um daquele limare tem esse sentido, significado. Então, no coração do homem está cheio de maldade. Mas a hora que recebe Deus, a hora que entregado para Jesus, e está fazendo mudanças. Então, Paulo chamou essa atenção. Se maneira de viver deve ser transformada e deve mudar. E que deve ser aquele viver antigo. Talvez, se aquele alguém que aceita Jesus e que ser crente, ou que converte. Mas a hora que tem uma conversão de verdade, o que está acontecendo? Existe também um arrependimento de verdade. A hora que não é para aquele alguém, não estou a dizer como não, esse alguém muda. Canto gentes. Aquilo que está fazendo ontem, a hoje é que não faz. Aquilo que é cedo ontem, a hoje é que cedo que lá. Pabia é decidir cuidar, seguir Jesus. Entender como Deus deve ser o quem que não orienta a sua vida. Na tudo aquilo que precisa.
Ora que não entrega vidas para Deus, e está mudando o pensamento, e está ajudando para não poder pensar nas coisas que bom. No coração que está sendo endurecido, e que está sendo duro. Ora que no coração que está entrega a palavra de Deus, ou a Deus, a palavra de Deus que está tendo impacto nas vidas. E que está tendo mudança. Não que está hoje resultado. Durante dias não tem manga de personagens bíblicos. Não há manga de exemplos. Inclusive, não há aqueles que a palavra de Deus impacta a sua vida. É decidir viver a palavra de Deus. Isso é o que aconteceu com José, no Egito. Isso é o que aconteceu com Daniel, na Babilônia. Isso é o que aconteceu com Neemias. E pode acontecer também com bom. Amém? E precisa só não tomar decisão, não entrega a Deus, para Deus e poder fazer mudanças. Ora que não está na conforma. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia que estava nele. E decidi fazer mudanças radicais. Na fim, Nabucodonosor decidiu como Ajube, o único Deus que deve ser seguido é Deus de Daniel. Mas eu pensei que era fácil, não era fácil. Mesmo riba de que situações que não passa, mesmo riba de que dificuldades, ameaças, mas ele decidiu nunca e cana chegar de abandonar Deus. E luta e anda, vive de acordo com a palavra de Deus. No versículo 19, fala como que gente que se coração duro, se pensamento quinquite. Para ver que entrega-se vida para vícios que acabam. Canto de nós meninos aos que dão. Se você tem a oportunidade, acompanhará de Voz de Esperança, tudo sexta-feira para amanhã, a partir de 8 horas. Você acompanha aqui o programa. O pastor Domingos Tétara. Manga de jovens, manga de meninos também entram lá. Um curso interessante que papia e como no livro toma cuidado. Papia de quem? Papia, outra hora. Não pode entrar nas situações que estão ajudando. E tem gente que tem pensamentos que cabem. Emite sempre dana. Outra hora alguém na parte do sumo, mas dentro do sumo que põe lá, emite algum coisa lá. Para compreender a vida. Para ver como está lá. E como se lá. Sociedade corrompida. Sociedade humana. Só Deus que pode ajudar. Ora que não decidi, vive aquilo que a palavra de Deus e orientar e mostrar na palavra. Só a palavra de Deus que pode ajudar. No versículo 20, e mostrar e falar como e que assim que vou ensinado acerca de Cristo, certamente vou obedecer a vós crentes, vou ensinar a verdade que está a Jesus. Como que vou livre deixar maneira antiga de viver? Vou viver de lado, ou vou pôr de lado, que naturezas antigo, com a vai base para morto, para via de mau desejo enganador. Vou livre dar um bom pensamento, bom espírito, para vou vestir novo natureza de Deus, ou Deus como mostrar na vida de verdade, a vida justa. Esse livro de ser no maior preocupação. No vida, e deve estar ficado. No deve de luta, cada dia busca ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que pode ajudar e pode mostrar, para não poder crescer. Outra coisa que não pode descobrir, ora que não está ligado com a palavra de Deus, e está ajudando para não poder permanecer naquilo que se verdade. Ora que não luta, não permanecer na palavra de Deus, e está ajudando para não poder quê? Não poder ter mudanças que precisa. Mas hora que cada acontecer, e na facina não afasta, e na longicino de aquilo que é verdade, aquilo que é a palavra de Deus.
Paulo, isso é tabaque. Para Deus, renova a mente. Ora que nós seta Jesus, e está renova a mente. E está fazendo para não poder aprender. E está fazendo para não conseguir mais perto. E está fazendo para não poder reconhecer se soberania. E está fazendo mudanças que precisa na nós. Exatamente não é aquela na vida de Paulo. Paulo muda totalmente. Que Paulo que não persegue a igreja. Que Paulo que não sopa crentes. Que Paulo que não mata crentes. Que Paulo que não mistura nada de Deus. E esse Paulo que vira e na prega de Jesus. Manga de gente ficava admirado. Manga de gente também pode ficar admirado. Para por decidir cuidar, seguir Jesus, para poder fazer mudanças na minha vida. Amém? Ora que eu cuide seguir Jesus, não está perdido. Também outra coisa, está ajudando, está mudando maneiras de pensar. E está fazendo para não pensar aqueles pensamentos de bom. E está evitando pensar em que coisas erradas, que coisas que estão ajudando, que coisas que estão ter esse rendimento para nós, que coisas que estão levando para morto espiritual. Canto gentes que perdia, canto meninos que baia, canto jovens que perdia, canto homens com mulheres que baia. Para de quê? Para é que deixa a palavra de Deus para mudar sua vida, para experimentar o amor de Deus na nós. Ora que Deus está na nós e está fazendo para nós que novos gentes. Como anda lá na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo fala que se alguém está na Cristo, está sendo novo alguém. Coisas velhas está passando, tudo vida está sendo o quê? Novo. Vamos experimentar essa novidade na vida. Deixa a palavra de Deus estar na boca. Para ver só a palavra de Deus que pode ajudar. Só a palavra de Deus que pode dar força. Só a palavra de Deus que pode orientar naquilo que eu poder fazer. A palavra de Deus, e falando lá no livro de Hebreus, e fala como e está penetrando aqui no dividimento de alma com espírito. E cá tem limite. E está fazendo mudanças que precisa. Mas e precisa não entregar no coração, no vida. Mas também está decidir exatamente daquilo que a nós não pretende fazer. Não pode seguir exemplos dos grandes homens de Deus, havia exemplos grandes de transformação, de mudanças na sua vida, de perseverança. Paulo luta a todo custo, mesmo que passa por situações difíceis e mantém. Ora que a palavra de Deus tem impacto na nossa vida. E que importa as circunstâncias que não pode passar. E que importa dificuldades, e que importa faltas que não pode ter. Mesmo riba de quem. E está ajudando para não poder continuar, vai adiante, para não poder avançar. Ora que a palavra de Deus está na nós e está fazendo mudanças que precisa. Para ver de quê? Para ver aquilo que pode mudar na vida. E está mudando de pior para melhor. Aquilo que não está fazendo ontem, não está deixando de fazer. Para ver e ter aquilo que não fazendo na vida. Paulo mudava esse jeito de agir, se pensamentos mudava, se forma de fazer muda, para ver de quê? Para ver e decidir viver Cristo. E cuide viver Cristo. E fala mesmo que não morre. E prefere morrer com Cristo. Essa pode ser a decisão que não pode tomar. Mas, que lá nasceram,
Só hora com a nós não experimenta. Não deixa Deus para ir nova vidas, para mudar as maneiras de pensar. Hora que a palavra de Deus também está na nós e está permitindo não reconhecer sempre falha. Não está reconhecendo que lá. Paulo era quê? Na fim, nós já como estava coberto de tudo que é humildade. E buscava sempre força de Deus para poder viver. Para ver ele só é capaz. Ora que a palavra de Deus e muda nas vidas, não está sendo que gentes humildes. Não está sendo que gentes, outros gentes não admira. Para ver de quê? Para ver de mudanças que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus e poder mudar nos momentos que precisa. Também, hora que a palavra de Deus se mudando, hora que nós estamos a viver a palavra de Deus, nós está pronto para servir outros e não está servindo Deus rapidamente. Paulo estava a entregar-se vida. E decidiu como ele tem que morrer para a causa do Evangelho, para pregar a palavra de Deus. E fichado, e soltado, e passa manga de situações. Mas, e para ver o quê? Para ver está comprometido, e decidiu comprometer, e cuide, seguir Jesus. Quem que pode decidir como pode seguir, E melhor, para poder decidir com Deus, para ver e poder ajudar, e poder dar graça, e poder orientar na tudo, para, na fim de tudo, para esse nome poder ser engabado e glorificado através de vida. Outra coisa, que não pode notar, não ficar, e de como hora que a palavra de Deus está na nós, e está dando mais coragem, e está ajudando para não poder enfrentar situações difíceis. Sabia de quê? Para não decidir como não viver a palavra de Deus. Manga de gentes lutar com eles, é fazer tudo o que quer poder. Para entender como é poder mudar essa ideia. É falar, não decidi já cuide seguir Cristo, não decidi já cuide servir Deus, aquilo que não seguir, aquilo que não é decisão final. É que desiste. Alguns não têm manga de exemplos. E tem outros que dão ser juventude. Outros desde aqueles pequeninos é ensinado a palavra de Deus. E vive a palavra de Deus. Tem a ser bediça. É morrer com Cristo. Não tem manga de exemplos. Outros deixam ser país, ser terra, ser conforto. É bem. Para Guiné. Para Bia é decidir comprometer com o servir Deus. É que houve circunstâncias que podem embaraçar eles, que podem ter dificuldades. E é decidir como, mesmo com dificuldades que tem, eles ainda lutavam adiante. Ainda fazem nome de Deus e glorificado através de sua vida. Fazem mesmo coisa também para Bia esse por geral. Hora que nós decidimos cuidar da palavra de Deus, nós estamos a lutar para Ele a todo custo. Nós estamos sendo fiel para Deus até a morte. E que tem coisa importante, e que tem coisa sábia, e que tem coisa bonita, uma hora com nós não decidimos. Diz de pequenino, não decidi andar com Jesus. Mas aquilo talvez, ainda depende de boa escolha que eu vou fazer. Isso é que não tem, né? Escolhas. Importante não fazer escolhas que podem ajudar para não poder vai adiante. Para não lutar, cumprir com aquilo que a palavra de Deus fala. Para não poder ficar firme. Para não poder mostrar exemplos para outros que não vêm talvez depois de nós. Ali para 5, 10 anos. Vou pensar como alguma mãe assim. Não. O que não assim? Só que é importante, vou precisar de que lutar por na mente aquilo que a palavra de Deus me ensinar. Para não poder para não ser maduro
nas coisas de Deus, para não poder lutar, não viver, enquanto nós estamos nessa vida, nesse mundo, que cada vez mais não poder levar para pior. E Paulo e Papi ainda mais, além, se você ver no livro de Filipenses, aliás, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, o que é que Paulo para a igreja lá na Colossos? Qual que deve ser maneiras de vida? Vou poder ler tudo versículos, mas mesmo só para nós entrar em alguns versículos. Não nos digo versículo 12 até versículo 17. Ele fala assim: você é do povo de Deus. Sim. E ama vós. E culpe vós para você dizer. Assim, botei com vestir coração de misericórdia, com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência. Vamos guardar muito, vamos curar muito. Se alguém tem queixa contra outro, suma com o Senhor por la voz, vou fazer assim também. Viva de tudo e usa, vou por amor, da liga tudo, usa para formar unidade completa. Paz com Cristo dá, vai mandar na boca coração. E para paz, o Deus chama vós. Tudo junto, não corpo. Mas também, a boca só em agradecimento. Pode ser a palavra de Cristo ficar na boca só. Na sua riqueza, tudo queres. Pode ensinar, vou conseguir muito. Vou cantar salmos, hinos, com cantigas espirituais. Vou cantar para Deus. O agradecimento na boca coração. Muito bem. Importante, a hora que Deus faz mudanças na vida de alguém, e está sendo que alguém mudar. Lá de baixo, Paulo disse que ele disse vida beijo, que não deve depois fora, para não deixar Deus ir renovar nos pensamentos, para ir poder fazer para não poder ser do que instrumento de bênção para outros gentes. Ora que não receber uma verdadeira mudança na nossa vida, está demonstrado na manga de coisas, no relacionamento, escolhas que não pode fazer, e até nas decisões, não fala como de servir Cristo, e está acabando para caracterizar o país. Para ver o quê? Para via de palavra de Deus e fazer mudanças na vida. A hora que a palavra de Deus e fazer mudanças na vida, não está sendo aquele gente maduro, aquele gente que na luta vive aquilo que a palavra de Deus e me ensinar. Vamos te pedir sério como decide cuidar, seguir a palavra de Deus, verdade de Deus. Acabou cuidar morto, cuidar vida. Para ver só vida, a hora que eu vou cuidar, a hora que eu vou decidir seguir Jesus, que ele é a única coisa que eu posso dar. Um dia, a hora que eu vou deixar esse mundo, eu vou estar junto com Jesus, lá no paraíso. E cada sair fácil. E na manga de situações. A Bíblia mostrando sempre como ser do crente é privilégio. E bênção. Se você ver versículo 1, e fala como no pensamentos devem estar na quê? Lá nas coisas do céu, ficar nas coisas de terra. Coisas de terra não fica. E não passa. Nunca não vem, nunca não arriba. Mas a hora que eu vou arriba, vou ir perto do Pai. Amém? Para Deus ir dando graça, para Deus ir abençoando, para não poder continuar cedo que gentes, que gerações que não vêm, o nome de Deus e não poder glorificado através de nós. Para Deus ir abençoando. Este tipo de dirigente não canta